Boa noite, meninas. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos meditar agora. E, antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para estar nos guiando a respeito da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos diante da Tua santa presença e mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez essa semana. Te agradecemos, meu Pai, por todas as vitórias, até mesmo pelos problemas, porque é dentro das adversidades que nós praticamos a tua palavra e que podemos então crescer e evoluir espiritualmente. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu zelo, te agradecemos pelos puxões de orelha, te agradecemos por ter conservado a nossa vida até aqui, mas te agradecemos mais ainda por tornar a nossa vida algo com propósito. Então, que o Senhor continue nos usando para fazer toda a tua vontade. E a respeito, meu Pai, dessa meditação de hoje, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e que o Senhor venha colocar, acrescentar a nossa alma, o nosso espírito, ao nosso ser, mais da tua palavra, mais da tua presença, mais do teu entendimento, mais da tua sabedoria. Desde já nós repreendemos todo espírito contrário a esse trabalho, todo espírito contrário ao nosso crescimento espiritual, que seja repreendido agora em nome de Jesus, e que nenhuma distração possa nos tirar o benefício do crescimento no Senhor. Entregamos em tuas santas mãos essa noite e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui nos conduzindo toda essa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. E Acha isso, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez unidas. Para quem está entrando agora, estamos em 1 Coríntios, no capítulo 8. E sem mais delongas, vamos para o texto sagrado. E aí a gente vai ter aqui o seguinte. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica, e na sua versão pode estar escrito: o amor edifica. De que conhecimento Paulo está falando? Bom, o conhecimento concernente às coisas de Deus. Paulo está falando a um grupo de pessoas que ele supõe que sejam as pessoas fortes. E a gente já viu que ele considera forte aquela pessoa que é madura na fé, madura na sua santidade, na sua santificação, na sua espiritualidade, uma pessoa experimentada na fé. Então, Paulo vai entender que essas pessoas são fortes, estão preparadas para ouvir e para ver muitas coisas, sem que isso venha macular a sua confiança em Deus, a sua fé, a sua santidade, tá? Então, quando ele fala que o conhecimento envaidece, ele entende que essas pessoas fortes têm um determinado nível de conhecimento e que o conhecimento pode nos deixar envaidecidos. E isso é verdade, né, pessoal? Se a gente for olhar no nosso dia a dia, quando nós começamos algo, qualquer que seja a coisa, o assunto, o tema, quando começamos algo que não conhecemos, a gente entra na humildade, pedindo orientação, querendo aprender, buscando conhecimento, querendo desempenhar aquele, aquele assunto, aquele tema da melhor forma possível, aquele trabalho. A gente procura fazer o nosso melhor, mas procurando sempre aprender, reconhecendo que, não sabendo tudo, podemos errar. Então, a gente busca aprender para justamente não falharmos.
Mas quando a gente já alcança um determinado entendimento, um grau de conhecimento, a gente de verdade pode acabar ficando envaidecidos. E em que ponto a gente pode pensar isso? Realmente em todos. Por exemplo, o casamento. Uma mulher casada, uma mulher solteira. A mulher solteira, ela vai entrar no casamento, né, noiva, vai entrar no casamento cheia de recato, de dúvidas. Ela fica procurando, inclusive, as mulheres casadas para pedir orientação a respeito de algum assunto, né, no trato com o marido, no trato com os filhos, no trato com a casa, na intimidade do casal, ela vai buscar informação. E a mulher que já é casada, às vezes até dá risada daquilo que a, a noiva, né, está perguntando. Por quê a risada? Porque, na verdade, já existe dentro da casada, pela sua experiência, uma certa vaidade sobre aquela que não tem muito conhecimento a respeito do assunto. Um professor e um aluno, a mesma coisa, o aluno está querendo aprender, ele não vai debater com o professor, mas muitas vezes o professor pode, inclusive, humilhar esse aluno, porque, obviamente, ele sabe muito mais. E por aí vai. Então, no mundo cristão, a gente vai ter aqueles que são os neófitos na fé, aqueles que estão chegando agora, que não entendem nada, que não entendem necessariamente por que Cristo morreu, não entendem a existência de Deus, não entendem como é que um só Deus pode ser ao mesmo tempo três, não entendem sobre o batismo, não entendem nada, né? E eles chegam na igreja buscando conhecimento, de repente quer uma cura, quer um milagre, mas eles querem aprender. E aí busca, 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 busca. E tem aqueles cristãos que já são um pouco mais maduros e podem começar, inclusive, a fazer pouco caso daqueles que são neófitos na fé. Um exemplo, com o passar do tempo, Muito. ah, ou melhor, no início da caminhada, o que acontece? Nós temos medo de errar, de falhar, né? Na caminhada com Cristo. A gente fica com aqueles receios, aqueles pudores, e com o passar do tempo, o que acaba acontecendo é que a gente pode acabar relaxando. Então, se no começo nós tínhamos todo temor para não falar nenhuma mentirinha, com o passar do tempo, aí a gente já tolera algumas coisas. É isso que Paulo está querendo dizer, nesse ponto que ele quer chegar. Vocês já têm um conhecimento, mas esse conhecimento pode te envaidecer. Mas o amor é que realmente edifica. Seu conhecimento, sem o amor, ele vai se tornar, na verdade, um mecanismo para afastar as pessoas que querem Deus. Por quê? Por causa do mau testemunho daqueles que já são experientes. Porque aquele que é neófito na fé, ele tem uma expectativa sobre aqueles que já são maduros na fé. Ele tem expectativa de que aquele maduro na fé é perfeito. Quando a gente vai amadurecer na fé, a gente vê que perfeição é algo tangível, mas muito complicado de se alcançar, bem difícil, mas que a gente busca todos os dias. Aquele que é neófito da fé, novinho, chegou agora, ele já chega acreditando que somos maduros, somos perfeitos, que não cometemos erros ou falhas. E tudo aquilo que nós reproduzirmos, eles vão copiar como entendendo que estamos praticando aquilo que é o mais correto, é o mais certo, é o que realmente é perfeito. Então, existe dentro, ou melhor, sobre nós, maduros na fé, uma responsabilidade sobre aqueles que são neófitos na fé. Sobre os fortes na fé, existe uma responsabilidade, um peso a respeito dos fracos na fé. É sobre isso
que Paulo vai discorrer nesse momento. Então, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, todos teriam um determinado conhecimento, que ele vai esmiuçar agora nos próximos versos. E ele vai falar, vai reiterar: o conhecimento envaidece, faz a gente ficar cheio da gente mesmo, né? Faz a pessoa ficar cheia de si. Mas a caridade, o amor, é quem realmente edifica. Comi muito. Só Deus viu isso. E, verso 2. Se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Então, nós já conhecemos alguma coisa, já conhecemos alguma coisa. Já conhecemos muita coisa, algumas de nós já conhecem muita coisa. Mas nós já conhecemos tudo? Claro que não. Quem é esse que tem o conhecimento sobre todas as coisas? Deus. Não tem outro, Deus. Nós fomos chamados para conhecê-lo e chegar justamente, imagino eu, a esse nível de compreensão, de entendimento a respeito das coisas físicas e materiais, ou físicas e espirituais. Mas até lá que a gente chegue na plenitude das coisas, dos tempos, da espiritualidade, nós vamos passar por trajetórias, por um processo. E dentro desse processo, a plenitude só se concretiza quando a gente chegar no céu. Só então nós vamos ver face a face, nós vamos realmente conhecer o que nesse momento nós só imaginamos que seja. Ou conhecemos de ouvir falar ou de ler da palavra, mas de fato não vemos. Então, muitos de nós já conhecem muita coisa, mas não conhecemos tudo. Isso que Paulo está falando. Se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não o sabe como deveria saber. Estamos no processo. Mas, se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, o que Paulo está fazendo? Um contraponto. O conhecimento e o entendimento é extremamente necessário e importante, mas o amor supera e muito. O fato de você ter conhecimento necessariamente não te aproxima de Deus, mas você ter o amor a Deus, você realmente vai ser até conhecido de Deus. Deus sabe o que tem dentro do nosso coração. Deus sabe o que vai dentro dos nossos pensamentos. E Deus vai amar aquele que o ama. Tem aquela ideia da reciprocidade, né? Eu amo aos que me amam. Eu honro aos que me honram. Se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Se estamos buscando a salvação, o que nós temos de buscar é o amor de Deus. Aí o conhecimento está no pacote. Eu só quero conhecimento, não vai ver a Deus. Eu só quero o amor. Vai dificultar um pouquinho, mas você vai chegar lá. Quando você alia o conhecimento junto com o amor, e entendamos que aquele amor sacrificial em todos os sentidos, não só você sacrificar a sua vida por amor a Deus, mas sacrificar a sua vida por amor ao próximo, né? Quando você tem esses dois pontos e isso em equilíbrio, bom, então você está alcançando a perfeição, está alcançando a plenitude do Espírito. Então vamos lá. Se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito a comer coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos, nós temos o conhecimento, nós somos maduros na fé o suficiente para entender que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Então, por exemplo, todo mundo sabe que aqui na Bahia, especialmente, nós temos as baianas do tabuleiro de acarajé. E tem aquelas baianas e elas servem aos encostos. E elas fazem lá suas comidas e antes mesmo
de ir lá comercializar aquele alimento, ela já ofereceu aquilo aos seus falsos deuses. É possível que você já tenha experimentado no sentido de experiência, acorda do nascida, experiência de você chegar lá no tabuleiro do acarajé da baiana e tá lá no cantinho um pratinho com 7 bolinhos. Aquilo ali é uma oferenda ao Deus dela. Diga-se de passagem, um falso Deus. Que Deus está dizendo aqui que ídolo não é nada no mundo, não há outro senão Deus como Deus. Deus é o único Deus. A baiana vai lá e oferece aquilo. Paulo está dizendo o seguinte: que nós, fortes na fé, entendemos que aquilo não faz nenhum sentido. E que de forma alguma aquilo poderia nos prejudicar caso nós comêssemos daquilo. Não poderia nos prejudicar. Por quê? Porque não tem outro Deus. Ah, mas eu sacrifiquei outro Deus, mas não tem outro Deus. O único Deus é Deus. E aquilo é comida. E se você comer, vai para o ventre, satisfaz as necessidades do corpo e depois sai por lugares escusos e vai para onde deve ir. Vira dejeto, acabou. Forte na fé. Mas o fraco na fé, se vir você forte na fé, experimentado, maduro na fé, comendo da comida oferecida a outros deuses, o que que o fraco na fé vai pensar? Bom, o fraco na fé ainda não tem muito conhecimento. O neófito ainda não tem muito conhecimento, ele está chegando. Mas se ele vê você fazendo aquilo, então ele vai achar que aquilo é certo. Só que ele vai começar a confundir as coisas e achar que adorar a Deus não é o suficiente, que adorar outros deuses também é necessário. E aí você macula a fé daquela pessoa, não permitindo que ela de verdade vá se converter e ver ao reino de Deus. Por quê? Se ele vai ficar servindo a outros deuses, não tem como entrar no reino dos céus com a idolatria. Não vai. Entende? Então, aquilo que eu falei há pouco, pousa sobre o maduro na fé, sobre o forte, o experimentado, pousa a responsabilidade de ensinar a coisa certa e de praticar aquilo que não vá ferir a consciência do neófito. Então, vamos lá. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, Paulo está querendo dizer, a gente não tem essa preocupação do fato da comida ser oferecida a falsos ídolos, porque a gente entende que só existe um Deus. Então, toda aquela oferenda, tudo aquilo que está sendo feito, aquilo nada é. A não ser que você vá acreditar que aquilo é alguma coisa ou tem algum significado. Como, por exemplo, para aquelas pessoas que estão sacrificando. Estão entendendo? Então, eu vou comer o acarajé na baiana do acarajé, que é a servidora de encostos, e está lá o pratinho, inclusive, da oferenda, está ali do lado, fica do lado do tabuleiro. E eu vou comer desse acarajé. Para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz. Pego o alimento, ó Deus, abençoe esse alimento. Vou mandar para dentro. Aí passa meu irmão na fé, que eu levei na igreja ontem. Aí passa ele e me vê comendo a comida oferecida. O que que ele vai dizer? O que que ele vai pensar? Setembro vem um período aí de, como é que fala? Caruru de Santa Bárbara, Cosme e Damião. Tem caruru, tem tudo que é coisa, né? Mas enfim. Aí a pessoa nos convida, olha, vai ter o caruru de não sei das quantas. Aí você vai lá comer. Vai fazer algum mal para você? Vai entrar uma coisa ruim dentro de você? Não vai, pessoal. Comida. Ah, mas foi oferecido. Você só tem um Deus. E você entende que só existe esse Deus e você serve esse Deus.
O cão não vai entrar dentro de você. Mas passou aquele convidado seu lá. Ele foi convidado também. Foi convidado para comer o mesmo caruru que você. E ele vê lá você comendo. O que é que ele vai achar? Tá, não, isso aqui tá corretíssimo. Eu preciso adorar a tal da Bárbara também. E o Cosme e Damião. E sei lá mais que outro pode ter. Ele vai achar que isso é normal. Então, Paulo está chamando a atenção a respeito disso. Vamos lembrar que Paulo ele está respondendo a uma carta que foi escrita pelos coríntios e enviada para ele em Éfeso. E tem um monte de perguntas ali. A gente já ouviu falar sobre as brigas, as contendas dentro da igreja, sobre um ser maior do que o outro dentro da igreja, sobre querer implantar novos fundamentos dentro da igreja que não o de Cristo. A gente ouviu ele dar muitas orientações, porque provavelmente todas essas perguntas estavam nessa cartinha. E uma das perguntas foi essa: e aí as comidas oferecidas aos ídolos? Porque estamos aqui em Roma e tudo é oferecido a um bando de deuses. Em especial Coríntios, parece que o maior deus lá era Apolo. Se a gente for para Atenas, né, era costume dizer que em Atenas tinha mais deuses do que homens, de tanto deuses que eles cultuavam, de tantas imagens que eles tinham lá ao redor da cidade. Então, tinha milhões de deuses e tudo que eles faziam era sempre consagrado. Eles que não eram convertidos. Aí o cara se converte agora e vê você convertido, fazendo aquilo que não era para ser feito, pelo menos não na frente do convertido. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Ele não tem a sabedoria. Ele precisa ser ensinado. Diferente de nós que já temos o conhecimento e podemos, não vou dizer negligenciar, porque não é uma negligência, mas a gente entende que algumas coisas não fazem mais sentido. Comida oferecida. Não, não faz mais sentido. Isso não perturbará a minha alma. Não perturbará a minha salvação, mas pode escandalizar o meu irmão, como vocês estão falando aqui nos comentários. Pode escandalizar o meu irmão. Isso sim, isso é um problema. Você comer a comida oferecida, não. Mas escandalizar alguém, sim, isso é um problema. Então ele vai falar que ainda que haja muitos deuses, nós sabemos que só tem um, que é o Deus, que é o Pai, Criador de todas as coisas, e o Senhor é Jesus Cristo. E nós estamos em Jesus Cristo e só somos o que somos por causa de Jesus Cristo. Todavia, verso 7. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens. Não são todas as pessoas que sabem que só existe um Deus. Tem gente que acredita que Satanás é Deus. Tem gente que acredita que a Bárbara é Deus. E tem gente que acredita que a Maria é Deus. Enfim, nem todos têm o devido conhecimento. E ele vai continuar. Porque alguns, conscientes do ídolo, até agora, comem coisas oferecidas a ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Então, se a pessoa ela chega e ela vai comer, estamos falando aqui do comer, né? Tem muitos outros hábitos, mas vamos falar do comer. Paulo está se apegando a isso, porque provavelmente foi a pergunta lá deles, tá? Então, o comer. Não, se você vai comer algo e o neófito na fé está lá, aquele que não tem um determinado conhecimento, o fraco na fé está lá, ele vai se escandalizar. Isso vai manchar a fé dele, isso vai macular a santificação desse rapaz, tá? Todavia, não há este conhecimento em todos os homens. E a gente tem que ter essa consciência. Por quê? Porque sobre nós pesa a responsabilidade de ensinar e ensinar a coisa certa. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos, não somos melhores. Se não comemos, não somos piores. Tanto faz se você comer ou não comer. Não é isso que vai te aproximar de Deus, não é isso que vai te tornar mais santo.
Não é isso que vai agradar ou desagradar a Deus. Não é isso. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade que você tem de comer ou não comer, você é livre, não tomeis, mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Então, Paulo está dizendo que o nosso proceder pode acabar escandalizando os fracos na fé. E isso fazer com que eles se afastem de nós. Se afastem de Deus, não é nem de nós. Retiro o que eu disse. Se afastem de Deus. Pois, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, forte na fé, experimentado, espiritualmente desenvolvido, santificado, se alguém vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco motivada a comer as coisas que são oferecidas aos ídolos? Então, o seu mau comportamento não vai ser exemplo para aquele que está chegando agora? E percebe o que ele está falando? Ele está dizendo que a criatura foi no templo do ídolo para comer a coisa sacrificada ao ídolo. Não sei por que alguém faria isso. Eu, particularmente, não me imagino indo para um terreiro de candomblé e indo comer daquilo de lá. Bom, se eu comesse uma situação assim de miséria, de penúria, né? O bicho está pegando, está tendo uma seca no Brasil, não tem mais plantio, né? Fiquei desempregada, sei lá, uma desgraça acontece, eu tenho que me manter viva, vou comer. Se eu entro lá no terreiro e como, beleza, isso não vai me fazer mal nenhum. Não vai me fazer mal nenhum. Mas com a consciência que eu tenho de que Deus é meu provedor, por que que eu vou no templo? Para comer no templo dos ídolos, para comer algo que foi oferecido a esses ídolos. Fica uma coisa meio sem sentido, né? Até você fica pensando, eu vi aqui que alguém pensou, a Fernanda colocou aqui, eu penso diferente. Não é como não ter medo, mas por temor, respeito a Deus. Tem tantas outras pessoas que vendem, porque eu vou escolher aquele que é oferecido a falsos deuses. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Não faz muito sentido eu ir a um lugar como esse, onde se cultua um Deus que não é o Deus que eu sirvo, para ir lá me alimentar. Não faz sentido, a não ser que aquele povo estivesse passando necessidade. Só que estamos falando de Corinto, né? Aquela cidade era rica. Acho que não tinha nada, ninguém passando necessidade. Mas talvez, e é o que eu realmente acredito, aquelas pessoas tinham o hábito e elas não mudaram o hábito. É regabof, galera, vem. E nem pronto, setembro, tá? Setembro a gente sabe a cultura aqui na Bahia, vai ter caruru aí para tudo que é canto. Cultura. Eu me lembro que na época da faculdade, tudo que era canto, velho, que o pessoal tinha caruru e chamava a gente, nem conhecia a gente, que o pessoal é assim, né? Quando oferece comida, caruru oferecido aí, eles chamam quem tiver na rua, quem passar, olha, vamos lá, vamos comer. E aí tinha dois sentidos, pessoal. Naquela época, na época da faculdade, um, eu não conhecia Deus. Ali eu nem acreditava que Deus existia. Ponto. Dois, pô, passava um aperto da zorra, né? Comida de graça é muito bem-vindo. Então, eu ia sem medo de ser feliz. E culturalmente, todo ano, eu já sabia que em setembro a gente ia comer de graça quase todo dia. Tranquilidade, né? Enfim, me converti. Sou fraca na fé. Não tenho o devido conhecimento. Mas eu tenho um hábito meu que eu praticava e eu estou na expectativa que setembro vai chegar e vamos para o arrebento. Vai ter caruru para galera. Aí eu vou amadurecendo na fé e vou vendo que aquilo ali é uma coisa de falsos deuses, que afronta
o Deus verdadeiro, que compete ah, pela fé das criaturas de Deus. Aquilo ali é algo que compete, né? O Satanás competindo pela fé das pessoas junto a Deus. Não, vamos ver quem pode mais. Então, quando eu tenho esse entendimento, não faz para mim, não faz mais nenhum sentido eu participar de caruru nenhum. Setembro vai ter caruru, churrasco, o que for. Não, obrigado. Se não for a galera que é da fé, não vou, não vou. Por quê? Porque eu sei que culturalmente essas coisas são oferecidas e vai que esse mundo é pequenininho, alguém me vê por lá. E aí fala: nossa, a obreira está aqui na igreja. Olha que absurdo. Está aqui comendo o caruru de Cosme e Damião. Escândalo. Eu vou escandalizar as pessoas. Então, não vejo nenhum sentido em hoje eu ter essa maturidade espiritual e ir comer as coisas sacrificadas a ídolos. Então, particularmente, eu gosto muito do acarajé lá, da moça que tem lá do lado da Igreja de Vilas. A moça é da Assembleia de Deus, o acarajé dela é divino, tá? Já comi algumas vezes esses acarajés famosos aqui da Bahia, né? Que eu nem lembro mais como é o nome das criaturas, eu acho até que elas já morreram. Já comi algumas vezes, mas quando eu não tinha o conhecimento. Já estava até na igreja, mas eu ainda não tinha o conhecimento. Quando eu entendi, alguém me explicou: olha, isso aqui é comida oferecida, não sei o quê. Quando eu entendi, eu já não fui mais. E como a Fernanda falou, não era por medo, gente, não é por medo. É realmente por respeito a Deus. Pô, não faz sentido. Agora, se eu tivesse passando necessidade, eu acho que eu não hesitaria, né? Ia mandar para dentro sem medo de ser feliz. Por quê? Porque não é o comer ou deixar de comer que me aproxima de Deus. É a minha fé, é a minha confiança em Deus que me aproxima de Deus. Tá certo? Enfim. Pois se alguém te vir a ti, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, motivada a comer as coisas que são oferecidas aos ídolos? E isso não fará com que essa pessoa esteja dividida entre Deus e Baal? E por teu conhecimento, perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Porque Cristo morreu pelo irmão fraco, pelo incircunciso, pelo que é gentil, pelo que é pagão, pelo idólatra. Ele morreu por todos. Hoje não somos mais isso. Porém, existem pessoas que ainda são, e o nosso proceder pode contaminá-las. E Deus morreu por elas também. Então, quando nós temos o conhecimento, não vou ter medo nenhum de comer comida sacrificada. Porém, contudo, todavia, entretanto, se alguém vir, isso pode escandalizar. E aí, meu irmão, o meu conhecimento vai fazer com que a pessoa se afaste de Deus. Mas o meu amor pode fazer com que ela se aproxime de Deus. E é o que Paulo vai dizer. E ele vai falar assim: mas, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Se você escandaliza, então você está pecando contra Cristo. Portanto, se a comida ofendeu o meu irmão, eu não comerei carne, enquanto no mundo estiver, para que o meu irmão não se ofenda. Então, se só existisse acarajé de oferenda, eu não comeria acarajé mais, para que eu não ofendesse meu irmão. Graças a Deus, existe o carajé, feito pelas mãos de pessoas santas. E aí vale muito a pena você comer, porque é um quitute maravilhoso, diga-se de passagem. Tamo junto. Eu gosto do abará também, mas aquele croque-croque do acarajé é apaixonante. Eu gosto de croque-croque, entendeu? Tudo que faz croque-croque, para mim é apaixonante. Então, é... Ai, Isis, você e seus comentários são ótimos, viu? Mas enfim, povo lindo, é isso aí. Um capítulo bem curtinho. E a gente tem aqui bastante tempo, inclusive, para a gente fazer algumas considerações. Existem situações, pessoal, Paulo aqui está falando de alimento,
e em particular carne, porque naquele tempo toda a carne daquele povo era consagrada. Lembra lá dos egípcios? Os judeus, o Israel, não vou dizer judeus, Israel, ainda era a nação toda junta. Israel, ele teve que, José colocou Israel afastado da capital do Egito. Por quê? Porque Israel criava o rebanho e matava e comia. Só que os egípcios, eles idolatravam o gado, o boi, o bode. Como é que vai matar? Vocês vêm aqui para minha terra, vocês estão sendo abraçados pela minha terra e vocês afrontam a minha cultura, o meu Deus. Então, o que que José fez sabiamente? Pegou o povo dele e colocou num lugar afastado, onde não teria muito contato com os egípcios. E lá eles poderiam fazer o que quisessem. Mas os egípcios idolatravam os animais, determinados animais, né? E aí, como você vai comer a carne de algo que foi sacrificado, ou melhor, oferecido, sacrificado aos falsos deuses, né? Então, quando chega agora nesse período aqui de Paulo, os coríntios, a mesma coisa, dentro de Roma, aquelas carnes, elas eram sacrificadas aos seus deuses. Vamos lembrar que o cara oferecia a sua melhor carne, né? O seu melhor animal. E aí tirava a parte que era do sacerdote lá, do templo, e tirava a parte lá que era da pessoa, e tinha a parte que eles iam comercializar. Opa, carne boa e barata. Então, era comum que que aquela carne que estivesse sendo comercializada, eles tivessem entendimento de que era uma carne oferecida. Mas aqui em particular, eles estão indo comer dentro do templo. Aí já é mais do que o consumo de uma carne. Na verdade, você se expor ao escândalo mesmo, de estar ainda vivendo um hábito que não era legal, né? Mas que você vivia no passado e agora não faz mais sentido, né? Você ter a ousadia de conhecer a Deus e entrar no templo pagão para ir lá comer, né? Então, Paulo está dizendo, isso não convém. História do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, principalmente porque você vai escandalizar alguém. E aí, Jesus está dizendo que aquele que fizer isso peca contra Jesus. Pecou contra o irmão? Bom, Paulo está dizendo aqui que peca contra Jesus. Isso é forte. Fala, Martiane. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Perfeitamente. Estou bem gripada, mas eu vou tentar falar, tá? É, eu achei muito interessante esse capítulo porque ele mostra o cuidado que a gente tem que ter com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos, né? A gente entende o quê? Que uma pessoa nova na fé, falando por a gente, né? Porque a gente já foi novo na fé um dia, né? Todas nós. Então, a gente sabe que uma pessoa nova na fé, quando ela chega na igreja, quando ela ouve falar do Senhor Jesus, quando ela ouve aquelas palavras, né, que vêm de lá do altar, que vêm de Deus, então elas começam a absorver aquilo, né? Então elas chegam na igreja com a alma sedenta e elas começam a absorver tudo que elas puderem para saciar o vazio da alma delas, né? Então, o que é que acontece? Quando uma pessoa chega na igreja, alguém já recepciona ela, né? Uma obreira tá ali, oi, fulana, tudo bem? Seja bem-vindo. Pronto, o primeiro contato já marcou. Aí o que é que acontece? Digamos que essa pessoa, como Dona Lilian falou, né, vai lá comer um acarajé e aí encontra exatamente com essa obreira que foi o cartão de visita para aquela pessoa. O que é que ela vai pensar? Não? Poxa, a obreira realmente está comendo, né, algo que eu conheço ali é de mãe fulana, de tal, de mãe fulana. Então, o que é que acontece? Já vem o escândalo. Então, aquilo é que a pessoa começou a ir para a igreja para preencher o vazio, saciar, né? Saciar o vazio da alma, ela começa a criar bloqueios, bloqueios espirituais, bloqueios que, apesar de serem poucos, correm um risco muito grande dessa pessoa
ter um afastamento do Senhor Jesus, ou então ter um atraso na vida espiritual dela, né? Porque a gente sabe que aí vai começar a vir o quê? As dúvidas, vai vir os pensamentos, vai vir os maus olhos, e aí todo o cuidado é pouco. Tipo assim, não precisa nem de muita coisa, né, para as pessoas se escandalizarem. Às vezes a gente vê pessoas que estão na igreja, mas nem estão em Jesus, que se escandalizam facilmente, né? Vem coisas assim que, poxa, você viu, fulano caiu, pronto, já entrou no coração, já entrou na mente. Então ali já abalou a pessoa já fica com aquela noia. Ai, meu Deus, fulano caiu, e agora? E agora? E agora eu vou me apoiar em quem? Por quê? Porque não tem estrutura, não tem um alimento sólido, né? Não tem um alimento sólido. E a gente sabe, pessoal, que essas pessoas, elas novatas na fé, elas são como um chuchu, né? Elas vão absorvendo tudo que vai dando para elas. Você deu um jejum aqui, ó. Você vai fazer esse jejum, né? Vai te ajudar com esse problema. A pessoa vai, é mesmo? Como é que jejua? Então já vai. Como é que jejua? Aí você vai ali ensinando. Então ela vai absorvendo tudo. Então, eu achei um capítulo muito interessante e falou muito comigo com relação ao cuidado, né, que a gente tem que ter com as pessoas, com as almas. Foi muito forte. Foi isso que Deus falou comigo. O cuidado que a gente tem que ter com as almas. É, é isso. Alguém poderia pensar aqui, que outras coisas que nós poderíamos fazer, que a Bíblia não deixa claro se é pecado ou não, mas que a gente entende que não convém. Alguém saberia dar aí mais algum exemplo? Falei do caruru, né? Ninguém? Chamar a ave lá, ave fulana, se benzer. Tô saindo para trabalhar, vou benzer para quê? Pois é. Existem muitas outras coisas, né? Tô vendo aqui o pessoal falando já de bebida alcoólica. E aí? Pode beber? Não pode beber, né? Ah, a gente, a gente já viu algumas vezes o nosso bispo se posicionando, afirmando, nossa, ele bebe, entendeu? Ele já falou que bebe, ele deixou isso escrito no primeiro livro dele, O Bispo, e sem receio nenhum, ele chegou e falou. Só que eu acho que isso repercutiu de uma forma tão ruim. Eu me lembro que eu estava na em Lauro e tinha um determinado PR que ele ficou indignado com essa declaração. Presta atenção, a responsabilidade que está sobre o bispo, ele é referência para todo mundo. Ele é referência, né, do que é uma perfeição, né? A gente sabe, não é perfeito. Nós já somos maduros para entender isso. Mas, enfim, as pessoas acham que ele é perfeito. E aí ele fala uma coisa dessa, pô, então tá liberado. Ou então escandaliza, né? Ou as pessoas vão ver, opa, tá liberado, ou as pessoas vão ver, nossa, que absurdo. E no tá liberado, a pessoa pode começar a fazer o que não deve, e no, nossa, que absurdo, a pessoa se escandalizar e se afastar de uma vez. Então, quando isso aconteceu, nosso PR, que estava na época em Lauros, tem alguns anos, ele chegou e falou o seguinte: eu não quero saber de obreiro aqui cachaceiro. Ele falou assim. Por quê? Porque ele ficou escandalizado com a declaração do bispo. Ele ficou escandalizado. Eu, que já estava tendo algum conhecimentozinho da palavra, por quê? Porque a palavra não diz que beber é pecado. A palavra diz sobre o embriagar. Mas o que é embriagar? Para mim, pode não ser embriagar para o outro. O que para mim seria algo terrível, para o outro
E assim vai. Eu não sei como é que está o coração do outro, eu não sei como é que está o pensamento, a consciência do outro. Então, eu creio que a repercussão foi tão ruim que nunca mais o bispo falou sobre o assunto. Mas está registrado no livro e nos vídeos aí, para quem quiser ver, só procurar e baixar, ou e assistir, tá? Beber, pecado ou não é pecado? Normal, mas convém, e aí é a questão. Convém, se a pessoa se embriagar, pode escrever que ela vai fazer alguma besteira e vai pecar. Tudo aquilo que tira a nossa consciência, a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de tomar decisões, tudo aquilo que atrapalha essa nossa capacidade, deve ser evitado. Bebidas, drogas, ah, medicações psicotrópicas, para mim, até mesmo o café. E hoje em dia, até a Coca-Cola, porque tudo é café, tem cafeína, e cafeína, ele age no cérebro também, é um estimulante. Enfim, minha concepção. Eu, particularmente, não tomo café. Não porque eu acho que é um pecado. Tem outras coisas que eu acho que está envolvendo o café e que eu não tomo. Mas ele, sem sombra de dúvidas, é um estimulante e vicia. Vicia ao ponto de que tem pessoas que não tomam, que sentem dor de cabeça o dia inteiro se não tomar. Mas você com dor, você tem uma capacidade cognitiva perfeita? Não, você fica um pouco mais estressada, você fica mais ansiosa, você fica agoniada, você não pensa direito. Café. Então, tem várias outras coisas, né? Por exemplo, outra coisa que vale a gente pensar: tatuagem. E aí, pecado ou não é pecado? E por aí vai, pessoal. Tem uma série de coisas que a gente pode ponderar dentro das nossas vidas e que a gente tem que ter o devido cuidado para que isso não escandalize o nosso irmão. Há um tempo atrás, essa sobrancelha aqui é fake news. Fake news. Como é que fala? Pigmenta, né? Pigmentação. E aí eu resisti muito tempo, pessoal, para fazer isso aqui. Por quê? Porque na minha cabeça era tatuagem. Era não, isso é tatuagem. Ah, mas sai com o tempo, beleza, mas é tatuagem, não deixou de ser tatuagem. Vai lá, aplicou, né? E aquela zorra fica lá, aquela tinta fica lá, vai se degradando com o tempo, diferente daquela tatuagem mais corpórea, mas sim, é uma pigmentação. E eu resisti muito. Só que eu já não tenho pelo mais nenhum. E aí, imagina isso aqui sem nada. Eu fiquei com a cara, sabe de quê? Eu estava comentando isso essa semana. Não tem aquele carinha, o tiozinho da família Adams, né? Cara redonda, careca e sem sobrancelha. Que criatura bizarra. Mas, enfim, eu estava com essa cara meio bizarra. E aí eu resisti, um monte de gente falando, faça, faça, faça. Aí Marcelo falou, faça. E eu fazia aquela de lápis, mas não fica, borra, você nunca desenha da mesma forma, enfim. E acabei fazendo, mas uma resistência danada. Eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim mesma para eu aceitar e entender que eu não estava escandalizando os outros também. Porque a primeira escandalizada seria eu mesma. Então, eu já não faria uma tatuagem que realmente se prestasse a ser tatuagem. Aqui eu estava querendo repor algo que o meu corpo tinha e eu perdi. Mas já imaginou lá botar um dragão, uma serpente no braço, né? Uma estrelinha no pescoço, né? Porque tem arte para tudo. Eu ponderaria. A palavra é clara a respeito? Não, mas eu ponderaria. Pode observar que no mundo, pergunte a qualquer homem, qual o seu ideal de mulher? Ele não vai colocar dentre as suas opções mulher tatuada, mas ele vai te falar a mulher que tem a pele lisa. Não importa se é branca, negra, pele lisa, entende? Então, isso no imaginário de um homem. O imaginário popular não vê uma tatuagem como algo santo. Sempre vê algo com um tom de rebeldia. Então, a imagem que você quer passar para as pessoas é de que você é uma pessoa rebelde?
Ou que você é uma pessoa submissa a Deus? Tatuagem. E o fumo? Está liberado ou não? A palavra fala sobre o fumo? Tem algo escrito aí sobre tabagismo? E aí, está liberado ou não? É pecado ou não é pecado? Convém ou não convém? Para mim, cairia naquela mesma história de que é algo que mexe com seu cérebro, com sua consciência, com seu cognitivo. Se mexe com isso, para mim é algo que deveria ser evitado. Eu entenderia como se eu usasse aquilo como se eu estivesse pecando. Mas enfim, Fernanda levantou a mão, ela queria falar. Pode falar aí, Fernanda, aí. Tô só colocando coisas aqui Não, para a gente pensar. Fala, acabou fala. que você falou. Hum, Você acabou falando o que eu ia falar, mas eu, assim, com relação, né, ao que o bispo falou, eu penso que o problema está na inclinação, né? Todo mundo tem uma inclinação a um pecado. Eu acho assim que ele, pela história dele, ele já era de outra igreja e tal, então ele nunca teve problema com bebidas, né? Agora, quando você parte para uma pessoa que chega na igreja, ele tinha um problema de alcoolismo, aí já pega, né? Essa situação. Mas aí vem a questão, a Bíblia fala sobre o embriagar. Se a pessoa não tem inclinação à bebida e numa comemoração tal, ela não, eu não bebo, não, viu, gente? Deixa eu deixar claro. Ela toma lá um champanhe, um negócio. Eu não, um vinho, eu não vejo assim essa questão da Bíblia fala sobre embriagar. A mesma coisa da vaidade. Se eu for levar ao pé da letra a vaidade, eu não vou pintar uma unha, eu não vou usar um brinco. Tem outras igrejas que pega isso a fundo. Não, você não pode usar um brinco. Muita gente tem maus olhos, né, com a Igreja Universal, porque diz que é permissível, que a gente pode usar tudo, e usa maquiagem, usa unha vermelha, usa batom. Se for por essa mesma linha de raciocínio, eu também não vou usar. Então, a questão não é eu pintar minha unha, não é usar uma maquiagem em si, eu ser vaidosa. Então, tudo vai depender da inclinação. Mas mesmo na universal, se eu tenho inclinação à vaidade, então é melhor que eu não faça. Se eu não consigo sair de casa sem passar uma maquiagem, mesmo que a minha igreja permita, eu vou estar em pecado, porque eu tenho inclinação para a vaidade. Eu tenho essa linha de raciocínio. outra coisa interessante que você trouxe aí para a gente ponderar, a vaidade. E, assim, a questão do fumo, eu acho, assim, que não é certo de jeito nenhum, porque é uma coisa que você está destruindo o seu corpo é templo do Espírito Santo, e a própria medicina condena, né? Se meu corpo é templo do Espírito Santo, como é que eu vou estar destruindo aquilo que Deus, né, me deu e tal? Já é outra coisa, esse é o meu entendimento. Perfeito. É, são coisas realmente para ponderarmos e para a gente se avaliar. A vaidade em si, a Bíblia fala, a Bíblia toca no assunto, fala sobre os excessos e que não é legal, não é bom, é condenado. Mas o fumo não é citado. Então, quando alguém chega para você, por que que eu não vou fumar? Está escrito aonde que eu não posso fumar, né? Então, é, a gente tem que estar preparado para responder essas questões, né? O que está acontecendo aqui, em 1 Coríntios, Paulo está respondendo a questionamentos, porque eles não tinham isso por escrito. Eles não tinham essas orientações. E aí, como é? Né? Um assunto também que eu acho pertinente, masturbação. Lá em Gênesis, a gente vê algo sobre masturbação, no sentido daquele Onã, né? O filho de Judá, que acaba não querendo é, ejacular dentro da sua esposa para que ela não tivesse filhos. Ele não queria gerar filhos nela. E aí a palavra fala que ele jogava a sua semente fora, jogava a sua semente no chão. Estamos falando do esperma. Caía ao chão. Ele não ejaculava na esposa. E isso foi considerado para Deus uma coisa tão abominável que Onã morreu. Onã morreu. E Judá até ficou muito chateado com isso, mas enfim.
E aí a mulher chega e pergunta, sim, mas eu não ejaculo, eu não faço nada, e aí? Por que que eu não posso fazer? São coisas para a gente meditar e pensar. E a gente tem que entender, ou melhor, a gente tem que saber como sair dessa saia justa aí com as pessoas. Por que que é pecado? Martiane falou aqui, é pecado. Por que é pecado, Martiane? A minha concepção de ser pecado é porque tudo que o mundo diz que é normal é pecado. Porque o mundo fala que tem que se descobrir, tem que saber o corpo, tem que conhecer o corpo. Pronto, é pecado. A minha concepção é essa. Não tem quem tire isso da minha mente. Tudo que o mundo fala que é normal, que é natural, que não tem problema, é pecado. Porque o que é que Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? Pronto. E isso é o que eu tenho que seguir, não é o que o mundo diz. Porque o mundo está caminhando para um caminho. Eu vou para o caminho do mundo? Não. O mundo fala que isso é normal. Eu vou fazer? Não. Então, eu vou andar contra o mundo. Então, para mim, é pecado. Ponto final. Eu gostaria de ouvir uma justificativa. Por que masturbação feminina é pecado? Dentro da palavra. Você falou aí, não, porque está escrito. E está escrito aonde? Enquanto você vai pensando, Martiane, Isis. Eu tô achando Paulinho muito moderno. Ele tá Paulinho, trazendo, sim. é, é, trazendo uma visão muito. Tem um nome, né, neocristã, mas eu acho que esse não é o ponto, se é pecado, se não é pecado. Ele está deixando muito claro que aquela palavra dele, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Que se você tiver fé para beber, beba, né? Se aquilo vai tirar sua salvação, isso é uma escolha sua, muito pessoal, mas que você não prejudique o seu irmão. Por amor ao seu irmão, você não vai escandalizá-lo. Você vai ter essa responsabilidade de pegar a sua opção, exemplo, vamos usar bebida, tomar ali seu negocinho que você acha que é o seu limite, mas faz isso com discrição, faz isso sem tirar é, é, sem tirar a fé do outro, a pessoa que está iniciando na fé, que ainda precisa realmente ser separado desse mundo para que ter oportunidade de nascer de novo, conhecer a Cristo e ser uma nova criatura. E a partir do momento que ele conhece a Cristo, que ele tem o Espírito Santo, ele vai ter a sua autonomia para chegar à reflexão de que aquilo não é bom para ele. Entende? Ele vai ter o Espírito Santo para guiá-lo, para conduzi-lo, para dizer a ele: olha, isso não é um caminho legal, isso não é bom para você. E ele vai ter o livre-arbítrio de ouvir ou não, mas isso é algo realmente muito pessoal. O que eu acho que é muito importante, que a gente não sinalizou, por isso que eu intervi, é esse comecinho, quando ele diz que, na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. A Bíblia é a mesma para todo mundo tem acesso a esse conhecimento. O cuidado de não transformar esse conhecimento em vaidade. E você usar o, a sua. Se achar santo demais, porque você não bebe, porque você não faz isso, se achar santo demais para se achar no direito de julgar o outro, ou de condenar. Julgar a gente julga, né? Mas de condenar o outro, ou dizer, não, você não está salvo, você não vai para o céu, porque você não usa uma saia até o joelho. Um exemplo, sabe? Pessoas que usam a estética cristã como vaidade, como forma de subjugar o outro, de condenar o outro. Eu acho que esse é o ponto aí que ele está dizendo que realmente, se você tem o conhecimento, se você busca Deus, se tem o Espírito Santo, você vai chegar à reflexão de que não dá, não cabe. Você não vai para a festa do santo lá, porque no meu meio não me cabe. Aquilo vai trazer coisas ruins para mim, vai escandalizar o meu irmão. Não dá mais, sabe? Não é se eu estou separada do mundo, eu vou viver as coisas de Deus, porque essas coisas normalmente, naturalmente, vão me atrair mais. As coisas que eu achava bonito no mundo já não são mais a mesma coisa. Mudou. Porque a gente tem o Espírito Santo e ele traz naturalmente essa mudança de olhar,
mudança de proceder. Então não tem que ficar nesse grilo. Agora, voltando aqui para o texto, quando ele diz, mas o amor nos faz progredir na fé. E a necessidade de ainda ter esse olhar, sabe? De não se achar que sabe tudo. Eu tenho a clareza de que eu não sei tudo. E eu realmente, eu estava assistindo essa semana um vídeo, rolando views, e uma pessoa de axé falando, não, porque essa comida de não sei o que, essa de não sei, de assado, não sei o quê, acho que chegou no cuscuz de tapioca, que é um negócio que eu amo. É de não sei o quê, é de misericórdia. Surdo. Não vou comer mais. E, e ele me abriu a mente, sabe? Lendo isso, abriu minha mente para entender que não é de ninguém. Esse povo não tem nada, o diabo é um derrotado, ele não tem nada, ele não fez nada, não construiu nada. Tudo é de Deus. Né? Deus fez o aipim, deu a sabedoria, o povo pode fazer a tapioca, eu vou fazer meu cuscuz de tapioca, vou comer e tá tudo certo. Não é de fulano, não é de ciclano, não é de ninguém, é de Deus. Mas me veio essa, sabe, esse sustinho de, opa, é de fulano? E Paulo me ensinou aqui quem é fulano. Não é nada. Deus é maior. E tudo é dele, e tudo é para a glória dele. Tá tudo certo. É isso. Fernanda é ótima. Fala, Martiane. Então, para mim, masturbação é pecado porque se trata de fornicação, né? É um sexo antes do casamento. Então, olha só, a gente viu isso em alguns capítulos anteriores, né? Em Coríntios mesmo, no capítulo 6, olha só, no versículo 18, diz assim, ó: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, não tem como rebater com isso. Desculpe, é pecado. Eu diria, até ainda aqui em 1 Coríntios, Martiane, sobre essa ideia aqui do 12. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aquilo que mancha a sua consciência, você vai entender que é pecado. Acabou. Se a pessoa do mundo, ela não entende aquilo como pecado, por que a questão, pessoal, não estou tentando convencer vocês de que isso é certo, muito pelo contrário, eu entendo igual a Martiane, é pecado, mas como é que a gente vai levar isso para o mundo, entendeu? Como é que a gente vai justificar isso para as pessoas? Porque elas vão ficar aqui rebatendo. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei lá rebatendo, por que que eu não posso beber? Quem diz que eu não posso beber? Onde que está que eu não posso beber? E o pastor me abriu uma série de passagens que não me convenceram. Nenhuma das passagens me convenceram. Estou falando para vocês. Quem foi que me convenceu? O próprio Espírito Santo. Que quando eu fui tomar, beber de novo, a bebida simplesmente não desceu. Aquilo ali me perturbou de um jeito, né? Na mesma hora, como se eu tivesse bebido uma garrafa inteira, bateu uma sensação de embriaguez. E isso eu não tinha tomado meio copo de vinho. E dali em diante acabou. Não tive mais desejo, aquilo me repugnou, não consegui viver mais. Entende? Então, nem sempre só a gente falar vai resolver, mas a gente tem que ter um embasamento. E nem sempre a palavra vai ser clara a respeito disso. Então, vamos apontar para, eu penso que é um excelente argumento, aquilo que acusa a sua consciência é pecado. Não acusa a minha consciência, beleza, o Espírito Santo não revelou para você, então, fazer o quê? Não tem argumento, né? Você não aceitou esse argumento, é porque você ainda não foi convencido do pecado. E quem convence do pecado? Espírito Santo. Quando ele agir, você vai entender que é pecado e ponto final. Aquele negócio vai ficar lá apertando a mente da pessoa e ela não vai praticar. Mas Fernanda quer falar da galinha. Qual é o caso da galinha? Você fazia oferenda, Fernanda, de galinha? Fale aí. Não, não é sobre a galinha, não. É sobre o versículo que você utilizou como exemplo, né? Eu já li, mas eu não gravei muito, não. Do rapaz que
jogava semente, né, no chão, que você falou aí. Assim, eu não vejo essa questão como a masturbação em si, sim a ejaculação, que abre brecha para a gente repensar, né? Eu acho que por isso que muitas pessoas acham que o anticoncepcional é errado, porque, tipo, isso que ele fazia é o que a gente chama hoje de coito interrompido. Então, lá atrás, Deus, né, castigou ele, entre aspas, porque ele interrompeu o coito e lançava no chão. Quantas vezes, né? Isso não ocorre. Então, aí a gente, meu Deus, será que é errado eu usar lá o preservativo? Eu não estou jogando a semente fora também? Aí, quando você falou desse versículo, minha mente foi muito mais para a parte da ejaculação do anticoncepcional do que da masturbação em si. Era isso que eu queria comentar. E o que eu disse foi isso. O que mais se aproxima de masturbação seria isso aí, no texto, mas a palavra não fala sobre, entende? É, Agora, pô, você falou aí outra coisa, cara. Realmente, vai voltar. Quando voltar, eu falo. É, E quanto à tatuagem? E aí, tá liberado, não tá liberado? Que argumento a gente vai dizer para a pessoa que não tá liberado? Quando eu vejo a tatuagem, como a Isis falou, e foi como também eu pensei. Bom, eu perdi algo que eu tinha, só devolvi. O que passa disso é como se eu estivesse tirando de mim a imagem e semelhança de Deus. Então, a pele marcada, pintada, corada, manchada, com, né, pigmentos, enfim, de propósito, eu penso que isso tira também a nossa imagem e semelhança de Deus, e isso e eu incluiria também como algo errado, como um pecado, entendeu? Mas sempre naquele pensamento. Condena a sua mente? Não, não condeno. Martiane aí deu um exemplo perfeito. Pô, eu fiz uma quando eu tinha minha idade lá atrás e não conhecia Cristo. Pô, depois que eu conheci a Cristo, eu fiquei com vergonha daquele negócio, queria tirar. Então, você percebe que aquilo já macula a consciência dela, né? Eu penso que o próprio Espírito Santo foi quem fez ela entender, olha, não faça mais isso, não ficou legal. Se um dia você tiver oportunidade, tire, mas caso contrário, para por aqui, porque você está perdendo, você poderia perder a imagem e semelhança. O que eu te dei já foi perfeito demais, já foi lindo demais, né? Se não é aos olhos dos outros, mas aos meus olhos você é perfeita, é linda. Foi assim que eu te fiz. Não manche, não macule aquilo que eu construí para você, só cuide, etc e tal, né? Mas Isis, fala Isis. Me remeteu nesse negócio de escandalizar, né? Eu paguei a minha língua. Um amigo meu, ele é do louvor, né? Ele é cantor, louva a Deus. E eu descobri nele uma tatuagem que eu nunca tinha visto. A gente estudou 6 meses. Era uma cruz, sabe, na mão dominante dele de cantar. Eu fiquei escandalizada, gente, ele que era filho de pastor. E seu pai viu isso? Seu pai viu isso? Não, meu pai viu. E era a coisa mais linda, mais, sabe, mais sutil. Eu me escandalizou no primeiro momento e, e depois me trouxe uma reflexão, né? Eu achei bonitinho, não faria, porque minha avó colocou no meu sistema, instalou no meu sistema, que ela arrancaria meu couro, mas esse negócio só pegou em mim, porque minhas primas tudo riscada, e eu estava vendo um estudo recentemente de que ninguém faz tatuagem quando está pleno, quando tá feliz. É sempre um momento de desequilíbrio espiritual, emocional. E aquilo é uma fuga. É tanto que quando você consegue contrastar entre a vida da pessoa, o seu estado psíquico, com a minha mãe de Deus, com o tanto de tatuagem que a pessoa tem, você vê que esse desequilíbrio interior reflete no seu desequilíbrio exterior.
E claramente é demônio, gente. O povo ultrapassa os limites da estética. Se a gente quiser falar de pintura, de arte, ultrapassa os princípios da estética e se torna algo bizarro. A pessoa se risca toda, às vezes não gosta, aí faz por cima e pinta todo de preto. E é um momento de dor. A pessoa faz aquele momento de dor e prazer, isso é perversão. Você vê no caminhar que algo não está certo. Que uma pessoa de Deus não vai se riscar todo, transformar o sofrimento em prazer. Por estética, achei lindo, esteticamente, aquela cruz, coisa mais linda, pequenininha, coisa mais fofa do mundo. Não faria pelo drive que minha avó instalou, que isso ressoa e vai ressoar até o fim da minha vida, e porque também eu sou meio frouxa, eu não faço nenhum segundo furo, da orelha eu não tenho, porque eu não me permito esse momento de dor, não me é prazeroso, não vejo, não me traz nenhum tipo de prazer, esse tipo de coisa, sabe? Mas amei ao que vocês falaram, da gente poder medir o nível de o que é pecado, o que não é, com a nossa consciência, por fere a minha consciência, eu acho que está me afastando de Deus, que eu estou perdendo a comunhão com o Espírito Santo, claramente não cabe, sabe? Não é de Deus, não cabe. E eu acho que a salvação é algo tão precioso. Eu não sei para vocês, aquela parábola da pérola que Jesus contou, que o reino de Deus, a nossa salvação é algo tão precioso, que eu acho que uma coisa tão pequena como uma tatuagem, eu não vou arriscar, sabe? Não vou arriscar para dar pintada arriscada, não vale a pena. Alguém mais quer fazer algum comentário? Que eu queria falar na hora foi do anticoncepcional. E aí? Pode ou não pode? A Igreja Católica condena qualquer método contraceptivo. E a palavra de Deus manda a gente crescer e multiplicar. E aí, o anticoncepcional? Ixi, e o DIU? Enfim, são coisas que, por exemplo, a gente já normalizou na nossa consciência. O nosso drive a respeito de não gerar está muito bem formatado, que nem a avó aí de Isis, entendeu? Uma excelente programadora de sistema. Você viu aí que funcionou bastante com Isis, né? Vasectomia, pois é. Vamos pensando tudo isso aí. Tá liberado ou não tá liberado? Pode, não pode, né? Você está, de alguma forma, mexendo com o seu corpo para contrariar um mandamento de Deus, crescer e multiplicar. Quando Paulo fala da gente não. Como é que fala? Capítulo anterior, que ele falou. Oh, meu pai, tô ficando velho. Que ele falou assim: melhor que não case, né? Melhor que não case. Ele orientando, porque o foco dele, né, melhor não casar, para que você possa se dedicar mais às coisas de Deus, para que você possa se dedicar plenamente às coisas de Deus. Mas, e aí você casa e não gera, e aí como é que faz, né? Será que isso é pecado? Não é pecado? Acusa sua mente? Bom, particularmente a minha não acusou, particularmente, né? Eu creio que aqui a maioria sabe. Eu escolhi não ter filhos e meu marido é vasectomizado. Então, não mancha a minha consciência, tá? Mas, como é que se diz? Eu, eu usei disso para que eu pudesse, inclusive, me dedicar mais a Deus. Porque eu entendo que se eu tivesse um filho, eu não ia poder me dedicar tanto quanto eu me dedicaria. Não vou dizer que essa foi a motivação principal de eu tomar essa decisão. Não foi. Foram várias, não foi uma só. Várias motivações. Mas, enfim, eu tomei essa decisão. Mas é algo que a nossa sociedade normalizou. Não sei
se eu voltasse 30 anos atrás, eu teria a mesma conduta com o entendimento que eu tenho hoje. Eu, particularmente, sinto que eu não nasci para ser mãe. Ponto final. Mas, de fato, se eu me nego a gerar filhos na carne, se eu me nego a gerar filhos na carne, eu estou me negando a gerar filhos para Deus. A palavra não diz que filhos são herança do Senhor? Não é a herança da gente, né? É herança do Senhor. Então eu me nego a gerar filhos para Deus. Ah, mas você não tem certeza se ele vai ser salvo. É verdade, mas eu também não tenho certeza se ele vai ser perdido, né? O correto hoje, eu tenho esse entendimento hoje, que se a pessoa decidiu se casar, que a geração seja natural, espontânea. Pelo menos era assim no passado e deu muito certo. E eu penso que hoje deveria ser assim também, mas a nossa mente hoje está formatada, está conformada, assumiu a forma deste século, onde a sociedade, o sistema diz, não gere, é um problema para você. E, na verdade, não é isso, né, velho? Filho não é um problema. Filho é filho, né? Eu não os tenho, mas filho é filho. Eu sou filha. Se minha mãe não me tivesse, eu acho que ela hoje estaria passando aperto. Não estou falando de aperto financeiro, estou falando de tudo mesmo. Quem daria suporte a ela? Eu creio que eu não vou envelhecer em nome de Jesus, mas se eu envelhecesse, quem me daria suporte? Né? Enfim, filhos, eu hoje pensaria de outra forma. Então, anticoncepcional, essas coisas, hoje eu pensaria também de outra forma. Estamos colocando aqui coisas para discutir, viu, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? É para compensar, Isis, né? Eu não fiz na carne, pelo menos tem que fazer uns aí na fé, para não chegar de mão abanando diante do Senhor. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, povo lindo? Não? Então, tudo bem. Eu vou eleger alguém para fazer a oração de hoje e vamos nos despedir por aqui. Deixa eu ver aqui. Dona Cida. Dona Cida nunca mais orou. Faz a oração aí, Dona Cida. Peraí que Dona Cida tem que acordar. Ela fechou a tela. Quando ela fecha a tela, o negócio ali é sério. Aí ela acorda atordoada para ela apertar pro. Deixa pra lá. Dona Cida já tá fora do esquema. Jô, você que tá aí, de tela aberta. Entendi, Dona Cida. Dona Cida tá acordada, só tá no meio da zoada. Entendi. Jô, faz a oração, por Boa favor. noite, E aí, todos. Jô, atendendo aí o pedido de Isis e de Dona Mari, com certeza, vamos lembrar de orar também pelo seu Paulo, tá bom? Ok. Senhor, meu amado Pai, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos, Pai, por essa meditação, por esse conhecimento, Pai, por esse fortalecimento espiritual, Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada. Te agradecemos, Pai. E te pedimos, Pai, nos conduz, nos guia, Pai. Guia nos teus caminhos, na tua verdade, Pai. A cada dia, Senhor. E te peço, Pai, protege e guarda todos nós, meu Pai, firme e forte na tua presença, Senhor amado. Pai, saímos da tua presença, mas não do teu espírito, Pai. Nos guarda, nos protege, Pai. Te pedimos também, Pai, por todo o teu corpo de Cristo, Pai, por toda a tua igreja, pelos grupos, pelos membros, pelos pastores, pelos bispos, Pai. Fortalece cada um deles, Pai. Aviva a fé deles, Pai. Te pedimos também, Pai, por seu Paulo, Senhor. Dai saúde, Pai. Cuida dele, Senhor. Acampa teus anjos ao redor e derredor da vida dele, da casa dele, da família dele, Pai. Coloca cura, coloca a tua unção, Pai, o teu espírito sobre ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão sofrendo, gemendo, Pai, as tuas almas, Pai, socorre, Pai. Cuida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que muitas sementes foram plantadas, Pai,
em todo o mundo, Pai. Foram plantadas porque os teus anjos estão levando a tua palavra, Pai. Então, semeia, Pai, floresce, Pai, essas almas, Senhor. Guarda e cuida de cada um deles, Pai. E obrigada, meu Deus, obrigada em nome do Senhor Jesus. E que seu nome venha ser glorificado na vida de cada um deles e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Por hoje é só. E a gente vai se reencontrar agora na terça-feira. Que Deus abençoe a todas e até lá.